Boa noite, alunos e alunas. Na aula de hoje, primeiro de tudo, nós vamos corrigir aquele questionário de filosofia que ficou sobre o que é filosofia. A primeira pergunta é: segundo Gilles Deleuze e Félix Guattari, o que é filosofia? A filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos. Questão número 2. O que a filosofia estuda? Estudam a produção dos pensadores já consagrados como cânones na intelectualidade mundial. O que é a filosofia para Kant? Filosofia é uma maneira de se estabelecer uma crítica do conhecimento. O que é a filosofia para os metafísicos? Já para os metafísicos, a filosofia seria uma busca pelo ser e pela essência das coisas. Para os helenistas, o que é filosofia? Para os helenistas, a filosofia é uma espécie de prática de vida para alcançar a plenitude e a felicidade. Então, a nossa correção termina aí. Agora vamos ao conteúdo da nossa aula de filosofia de hoje. Nós vamos ver a questão da ciência e o senso comum. O senso comum, ele nada mais é do que a soma de saberes do cotidiano e é formado a partir de hábitos, crenças, preconceitos e tradições. Na filosofia, o termo é utilizado para explicar as interpretações feitas pelos indivíduos da realidade, que os cercam sem estudos prévios ou provas científicas. A característica do senso comum é que o senso comum é transmitido de geração para geração na sociedade. E por meio dele, o homem embasa o cotidiano, explica a realidade em que vive. O senso comum tem como característica a subjetividade, que reflete sentimentos e opiniões construídos por um grupo de indivíduos. Por conseguinte, pode variar de pessoa para pessoa e de grupo para grupo. Também expressa uma avaliação qualitativa, pois considera os efeitos produzidos nos nossos sentidos e órgãos, bem como nos objetos. Determina o agrupamento de coisas, grupos e fatos. Exemplo: atualmente temos a tendência de considerar que toda pessoa muçulmana é terrorista, por conta dos atentados cometidos por alguns indivíduos dessa religião. Assim, o senso comum pode ser generalizador e ainda criar um estereótipo. Deste modo, o senso comum tem a capacidade de projetar nas coisas ou no mundo sentimentos de angústia e medo, além de cristalizar preconceitos e prejudicar minorias e indivíduos. É preciso entender que o senso comum é ligado ao instinto, a necessidade que o homem tem de se proteger de um ambiente hostil. Exemplo de senso comum. Há um sem número de verdades, que não foram passadas pelo senso comum através de tradições históricas, familiares e culturais. E, por exemplo, o número 13. O número 13 é considerado de má sorte, especialmente se ele cair numa sexta-feira. Muitas pessoas evitam fazer viagens, reuniões ou até negócios nesse dia. Mesmo que você não acredite nisso, de alguma maneira, essa crença está enraizada no seu cérebro. E talvez nunca se perguntou por que a sexta-feira traz azar. A cor vermelha. Atualmente é um mito de que vestir as meninas recém-nascidas de vermelho traz sorte. Assim, vemos famílias que fazem questão de vestir suas filhas com roupas dessa cor. Qual seria a relação entre a cor vermelha e a sorte? Será que não foi uma invenção dos fabricantes de roupa dessa cor? O mais interessante é que não existe nenhuma cor específica para os meninos, mas o vermelho traz sorte para meninas. A fórmula. Aqui. Senso comum. É única versão, entretenimento, controle, superficialidade e estereótipos. O senso comum pode favorecer preconceitos e estereótipos. Já o conhecimento científico, ele fala assim: a ciência difere do senso comum
porque seu conhecimento é baseado na observação, na pesquisa, na formulação de hipóteses e na comprovação dessas através de um método científico. O conhecimento do senso comum é explicado pela manutenção de hábitos. Por sua parte, a ciência precisa de provas concretas e quantitativas para compreender o motivo dos fenômenos. Segundo Aristóteles, o conhecimento científico resulta das causas pelas causas, ou seja, é um conhecimento em que é possível a demonstração e a repetição. As teorias que embasam o conhecimento científico devem descrever, explicar e prever de maneira mais concreta possível um conjunto de fenômenos. Ao fim, precisam disponibilizar as leis necessárias para a compreensão dos fatos propostos. O conhecimento científico se opõe às características do senso comum, pois resulta de pesquisas que primam pelo método e pela comprovação de teorias. A filosofia da ciência dá as ferramentas para que essa possa cimentar suas investigações. Igualmente, é um trabalho sistemático e racional, ao contrário do senso comum que se rege pela tradição, cultura e hábitos de um grupo social. O senso crítico, ele é baseado no uso da razão e vai contra o senso comum por não aceitar nenhuma verdade sem questioná-la. Quem pensa criticamente tem a capacidade de fazer a avaliação, o julgamento e discernir com base no equilíbrio. Dessa maneira, o senso crítico se baseia na dúvida, no questionamento, que levariam à reflexão e à contestação. Posteriormente, se encaminhariam para mudar a realidade apresentada. Ou seja, as ciências têm muito mais a ver com o senso crítico do que com o senso comum. A ciência, ela questiona o senso comum, ela traz provas. Então, basicamente, o que a gente tinha para ver na aula de filosofia dessa semana é isto. Boa noite e até a próxima aula.